Ricardo é um homem raro, portador de uma condição genética extremamente incomum que impede seu organismo de regular adequadamente a produção de miostatina, a proteína responsável por limitar o crescimento muscular. Como resultado, ele desenvolveu uma musculatura excepcionalmente densa e poderosa desde cedo, muito além dos padrões humanos. Mesmo com o seu corpo atlético, mas nada grosseiro, ele pesa mais de 150 quilos. Suas fibras musculares apresentam uma densidade extraordinária, permitindo que ele gere níveis de força que mereça o título de Herculano. Mas hoje, como estão vendo na capa do vídeo, Ricardo vai colidir com alguém capaz de explodir um urso marrom mutante com um único jab. O vídeo de Tolf de hoje começa nos arredores da Área 52, onde Ricardo olhava um relógio GPS e vagava na direção dos escombros, até que de repente um Todar aparecia questionando: "Quem está aí? Isto é propriedade privada. Saia daqui, caso contrário vou retalhar. Você, retire-se, repito, retire-se." Ricardo questionava: "Ô robô, o Ryusei está aqui, não está? Onde fica a entrada?" Todar alertava: "Vou acabar com você usando um estrangulamento triangular." Ricardo questionava: "Estrangulamento triangular? Impressionante, um robô capaz de aplicar técnicas de submissão?" A cena cortava para Kiba, ensinando justamente o estrangulamento triangular para Ryusei, e ele dizia: "Pronto, a posição do estrangulamento triangular está encaixada. Vamos lá, agora sim você deve apertar com toda a força." Ryusei respondia: "Sim, senhor." Ele apertava e Kiba dizia calmamente: "Tem que apertar mais, Ryusei." Em choque, Ryusei pensava: "Mas o que significa isso? A artéria carótida dele não está sendo comprimida? Não estou conseguindo bloquear o fluxo sanguíneo? Um estrangulamento triangular deixa de funcionar se houver até mesmo 1 milímetro de espaço, mas está encaixado." É verdade. O estilo Nadashinkage possui uma técnica exclusiva de defesa que desloca os pontos das artérias carótidas. É o estilo Nadashinkage, método de respiração da respiração silenciosa. Mesmo sob as condições mais extremas, ele respira apenas uma vez por minuto. Olha isso. O Sr. Kishi relaxa o corpo completamente e, como um fio, inspira lentamente, fino e profundamente durante 1 minuto, expirando em completo silêncio. Bom, nesse caso, só resta apertar até causar uma lesão nas vértebras cervicais. Eu vou fazer ele bater. Só que ao apertar, galera, Kiba apenas posicionava o cotovelo no corpo de Ryusei e uma fisgada ocorria no fígado do rapaz. Ryusei gritava de dor e pensava: "Droga, como ele tá pressionando um ponto da articulação com o cotovelo? Se eu apertar mais a coxa, a dor tá voltando totalmente pra mim, droga." Retornávamos para o Todar, que avançava dizendo: "Vou acabar com você, Punk! Soco hipersônico!" Ricardo desviava de um jab direto, em seguida dizia: "Já obtive informações sobre você. Você é o robô humanoide Todar, um LAWS, Sistema Autônomo de Arma Letal. Um robô combinando todas as maiores armas do mundo." Ricardo dava um chute no corpo, Todar ia para trás, mas já se erguia dizendo: "Não funcionou." Ricardo tirava a blusa, envolvia na cabeça de Todar e saltava. Ele girava o robô no ar e o cravava de cabeça contra as pedras. Calmamente ele dizia: "Na área 52 também existe um robô quadrúpede chamado Degoichi, correto? É o tal D51. De certa forma, eu achava vocês mais fortes e mais problemáticos do que o próprio Ryusei. Mas se o Ryusei for fraco como você, lamento dizer que ele terá problemas." Ricardo olhava para trás e via uma entrada subterrânea, mas na mesma hora, Todar se erguia ao fundo. Porém, Ricardo se virava golpeando e puxava os fios no pescoço do Todar, que dizia "Punk" repetidas vezes, enquanto estava diminuindo suas funções. Ricardo pedia enquanto se preparava para descer para o subterrâneo: "Por favor, robô, fica quieto, senão vou destruí-lo até que não possa mais ser consertado." Nessa hora, a cena ia para uma gravação de Ricardo num deserto. Enquanto isso era dito: "Senhor, um homem adulto de 70 quilos possui cerca de 40 litros de água no corpo. Perder apenas 3 a 5 litros dessa água já causa dores de cabeça e fadiga. Perder 6 a 7 litros provoca comprometimento das funções mentais. Se ultrapassar a perda de 10 litros, entra em estado de choque e pode morrer. Este laboratório está configurado para simular um ambiente sob sol escaldante a 40 graus Celsius, sem reposição de líquidos." Nesse momento, Ricardo já tinha perdido 15 litros de água através de suor e ainda estava vivo, com suas funções físicas e cerebrais em completo estado. Nessa hora, podíamos ver, galera, que não era um deserto de fato, mas sim uma câmera que simulava tal cenário. Podíamos ver também que o local onde a gravação era transmitida era na Rússia, mais especificamente em Moscou, no prédio do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Lá continuava sendo dito por um agente federal:
Ricardo foi transformado em um super-humano graças à tecnologia científica de ponta do nosso país. Mesmo em ambientes extremos que normalmente levariam uma pessoa comum à morte, ele consegue sobreviver por tempo indeterminado. Após muitos estudos, há cientistas que afirmam que, após os implantes, mesmo que a cabeça de Ricardo fosse arrancada, ele ainda poderia continuar lutando por cerca de 30 segundos. Na aparência, ele é um humano, mas por dentro é um monstro com capacidades físicas de outra dimensão. Podemos ver Ricardo fazendo um teste de bicicleta em outra gravação. Ele pedalava e um homem sentado numa poltrona questionava enquanto assistia a gravação. Qual foi o tempo? O agente federal respondia: Senhor, 6 horas, 2 minutos e 30 segundos. Este é o mesmo percurso da prova de ciclismo da estrada de 234 km das Olimpíadas de Tóquio. Isso supera o tempo da medalha de ouro. Porém, esse tempo foi obtido em uma configuração de treinamento em altitude acima de 3.000 metros, onde o ar é rarefeito, e ele fez isso sem derramar uma gota de suor. Claro, isso também é resultado dos esforços do nosso país, uma potência avançada em doping. O burocrata sentado dizia: Dr. Witt, não estamos fazendo isso para ele competir nas Olimpíadas. Mais importante do que elevar o prestígio nacional nas Olimpíadas, agora o importante é desenvolver poder militar para fins bélicos. O Dr. Witt dizia: Sim, diretor Igor, compreendo. Retornávamos para o Japão, mais especificamente nos arredores da Área 52. No subterrâneo, o Dr. Gore dizia consigo mesmo enquanto caminhava pelo corredor: Francamente, aquele Todar acabou aprendendo um dialeto de Kansai esquisito por causa do Kibo. Só que de repente, galera, o doutor via algo à frente e se assustava. A cena cortava para Kibo, dando aula para Ryusei e dizendo: Devagar, Ryusei, respire o ar o mais lentamente possível. Apenas 2 respirações por minuto, ou você não vai conseguir dominar aquela técnica. Leve 30 segundos para inspirar lenta e profundamente, e depois expire de forma suave e prolongada pelo máximo de tempo que conseguir. Ryusei de repente colapsava naquela tentativa de economizar oxigênio e dizia com dificuldades: Isso é bem difícil. Kibo pontuava: O ideal seria apenas uma respiração por minuto, mas agora faz o seguinte: sobreponha os dedos indicadores e coloque-os na boca. Mantendo essa posição, inspire e expire pela boca, não pelo nariz. É o que chamam de respiração ninja. Só por ter os dedos ali, o volume de ar que passa já diminui, certo? Ao expirar de forma lenta e fina, a capacidade respiratória é fortalecida, certo? Agora faz uma fuga do triângulo da mesma forma que eu fiz em você. Tenha em mente que o ponto de pressão Kangen, localizado na região do Tanden, é chamado de segundo cérebro. Ao receber o golpe forte nesse ponto, o corpo vai entrar temporariamente em estado de disfunção. Ryusei comentava: É verdade, no instante que apertei a finalização, uma dor aguda percorreu no meu corpo e eu perdi completamente a força na parte interna das coxas. Caramba, Sr. Kishi, você sabe muita técnica. Kibo dizia: O Kangen é uma região vital do corpo humano, Ryusei. As mulheres armazenam sangue ali e os homens armazenam sua energia vital. Escuta bem, eu vou apertar o estrangulamento. Não esquece a técnica de respiração ou você vai se lascar de novo. Ryusei dizia: Sim, por favor. Kibo apertava e aconselhava: Mesmo que seu ombro seja finalizado, nunca deixe o seu cotovelo se afastar do Kangen, entendeu? Ryusei dizia sim, com dificuldades, e Kibo pontuava: Não tá bom ainda. O ponto de pressão Kyoketsu saiu do lugar. Aqui eu faço o que eu quiser com você. Kibo torcia o braço de Ryusei que dizia com dor: Mas isso não é um armlock saindo do triângulo? Kibo dizia: Claro que é. Não é pra ficar confiando tanto em mim. Só que nessa hora, galera, o alarme da instalação era ativado e Ryusei pontuava: Parece o alarme de emergência, Sr. Kishi. Kibo questionava: O que foi? Algum acidente? Nessa hora, Ricardo abria a porta e entrava dizendo: Não, é apenas um invasor. Prazer em conhecê-los. Eu sou o Ricardo, Punho de Fera, o invasor. Vim aqui para derrotar o Ryusei, mas alguém que possui o coração de Garcia e uma capacidade destrutiva sobre-humana, falar de técnicas de respiração a esta altura, me soa ridículo, com todo respeito. Parece coisa de um completo amador. Dá até vontade de dar risada. Kibo questionava: Ô esquisito, como você conseguiu chegar aqui? Ricardo respondia: se está falando do Todar, ele acabou sendo destruído. No fim das contas, é só uma máquina. Se você conhece o manual de instruções, pode desligá-lo facilmente, sabe? Kibo sorria e dizia: interessante. Ryusei, mostra a esse visitante inesperado os efeitos e os benefícios da técnica de respiração. Ryusei sorria e dizia gentilmente: Sim, senhor, eu vou mostrar. Ricardo tirava sua jaqueta e dizia: Isso me deixa muito feliz.
Se for contra o Ryusei, que possui o coração de Garcia, parece que poderei lutar sem meus limitadores, mas vou começar devagar. Ryusei agradecia. Olha só, fico honrado em ouvir isso, mas você apareceu de repente e disse que veio me derrubar, então estou um pouco confuso. Kiba questionava. É verdade, quem é você? Ricardo respondia se aproximando. Eu já me apresentei como Ricardo Punho de Fera, que invadiu o local, não foi? O motivo para lutar não importa, não acham? Pensem apenas que um idiota arrogante, sem nenhuma consideração pelos outros, veio provocar uma briga unilateralmente. Se você é um artista marcial, deve estar sempre em um campo de batalha. Quando fica frente a frente com um inimigo, em vez de ficar discutindo, deveriam assumir uma postura de combate, não acham? Antes de uma luta, trazer à tona ética ou discursos espirituais é algo que fazem covardes e medrosos tentando justificar e esconder a própria fraqueza. Ryusei questionava. Senhor Ricardo, você entende mesmo o que está me pedindo? Isso significa que, aconteça o que acontecer, você não poderá reclamar depois. Ricardo dizia que entendia e podíamos ver câmeras já filmando a luta. Em seguida, Ryusei encurtava com direto enquanto dizia: Pra falar a verdade, eu também sou apaixonado por lutas emocionantes assim. Quanto mais perigosa e eletrizante a luta for, muito melhor fica. Ricardo respondia com um jab de encontro, e Ryusei desviava por muito pouco. Ricardo desviava do ataque que vinha na sua direção mais facilmente. Em seguida, ele encurtava com um jab cruzado de esquerda, seguido de um direto de direita. Ryusei desviava de todos os ataques e se afastava prontamente, só que ele pensava respirando ofegante e em choque. O que foi isso? É absurdamente rápido e alcança uma distância assustadora. Espera, isso é um nível que eu nunca experimentei antes. E ele disse que ia começar pegando leve? Ricardo questionava. Que cara é essa? Você está exagerando. Eu ainda não tô lutando a sério. Kiba aconselhava ao fundo. Ô Ryusei, se acalma, esse cara não é tudo isso não, vai? Respira devagar. Íamos para Seiko, que questionava vendo a live do combate. O que é essa transmissão? Kiryu respondia. É uma transmissão ao vivo do Ryusei e Ricardo lutando na área 52. Não somos os únicos assistindo a luta. Mariana, que mora no Brasil, é a mentora e mãe do Ricardo. E também os altos funcionários russos que patrocinam o projeto estão assistindo em tempo real. E aqui, galera, não se esqueçam. Como dito anteriormente por mim, a tradução usada antigamente foi Área 52. Aqui nas novas páginas está aparecendo Área 51. E eu não sei o motivo. Mas por ser o mesmo lugar de outrora, a gente vai continuar usando o Área 52. Dito isso, vamos continuar. Otton questionava. Rússia? Kiryu respondia. A existência de Ryusei, que possui o coração de Garcia, também é conhecida pelo lado russo. Na chamada, Mariana dizia. Kiryu, graças a você eu consegui me infiltrar na Área 52, a base secreta dos Estados Unidos. E se ele derrotar Ryusei, que possui o coração de Garcia, a reputação de Ricardo vai disparar. Kiryu, então você não tem ligações apenas com os Estados Unidos, mas também com a Rússia? Quem diria? Afinal, estou profundamente envolvida com eles. Íamos para a Rússia, no prédio do Serviço Federal de Segurança, onde o diretor Igor questionava. Qual é o objetivo de Kiryu? Dinheiro? O Dr. Vich respondia. Senhor, Kiryu não é alguém que se deixa seduzir por dinheiro. Eu diria que ele é mais um criminoso que age por diversão. Ele tende a encontrar prazer em arrastar sua própria escola de artes marciais para o centro dos conflitos. O diretor Igor comentava. Que sujeitinho problemático. Quando tiverem controle completo sobre Ricardo, eliminem imediatamente a mãe prostituta dele também. De volta ao combate, Ricardo avançava dizendo. Vou mostrar a você a razão de me chamarem de Punho de Fera. Ryusei absorvia aquela informação e o punho de Ricardo já estava chegando no seu olho cego. Na mesma hora, Ryusei sentia como se um revólver estivesse disparando a queima-roupa e o narrador pontuava. A potência desse golpe possui velocidade e poder superiores a uma bala de revólver, cerca de 500 a 804 milhas por hora. Ryusei levava sua cabeça para trás e Ricardo pensava. Ele desviou? Kiba aconselhava. Boa, agora pega a distância, Ryusei. Ricardo avançava dizendo. Como se eu fosse deixar. O narrador pontuava enquanto Ricardo batia com o dedo. Agora uma rajada contínua de projetos de revólver a 500 milhas por hora. Se acertar, é morte. Ryusei se surpreendia. Via aqueles supostos projéteis chegando e o narrador continuava. Um golpe desferido a queima-roupa, com velocidade superior à de uma bala. Ryusei desviava de todos os golpes num piscar de olhos e Kiba dizia sorrindo. As técnicas defensivas são guiadas pelo instinto. Ele está fazendo isso direitinho, usando os princípios do deslizamento de bala e está se afastando do golpe no instante exato. Surpreso, Ricardo pensava.
mas é impossível desviar dos meus golpes. Ryusei entrava com uma esquerda e por muito pouco Ricardo conseguia bloquear, e ele dizia: não fique convencido demais, foi apenas sorte. Ricardo batia novamente e Ryusei desviava sendo pego de raspão, mas o suficiente para o seu nariz sangrar, e Kiba aconselhava: Ryusei, se acalma, respira devagar. Ryusei pensava: Sr. Kishi, como respirar devagar diante de um cara jogando golpes como se fosse tiros? Ryusei via a sequência chegando e pensava: não, eu preciso me acalmar. Sr. Kishi está certo, respire. Mas por causa do sangramento do nariz, está difícil respirar. Ryusei subia a guarda, mas era uma finta, galera, pois Ricardo entrava com um golpe no corpo. Ryusei sentia um forte impacto e vendo a luta, Kiryu comentava: finalmente levou um golpe em cheio. Otton questionava: Kiryu, envolvendo tantas pessoas, o que exatamente você está tentando fazer? O que você ganha colocando Ryusei e Ricardo para lutarem? Essa luta sem sentido deve ser interrompida imediatamente. Kiryu respondia: os seres humanos só crescem de verdade quando lutam e competem entre si, Seiko. Apenas amor e paz levam à decadência. Até as modalidades olímpicas se desenvolveram a partir das competições de combate. Quase toda a tecnologia científica de ponta é uma adaptação de algo criado para fins militares. Meu objetivo é colocar o vencedor entre Ryusei e Ricardo contra o Príncipe Demônio. Só é necessário existir um único herdeiro do sangue do dragão. Entrávamos num flashback onde o Dr. Gore dizia assustado: você é aquele Ricardo? Aparecer de repente na área 52, numa base secreta? Ricardo comentava: você acabou acionando o alarme. Eu só vim aqui para derrotar o Ryusei, Dr. Gore. Só isso, mais nada. Foi o Sr. Kiryu quem me ensinou tudo, desde como infiltrar na área 52 até como lidar com os radares. Gore questionava: como sabe o meu nome? E Kiryu? Por quê? Ricardo respondia: o Sr. Kiryu é o meu pai. A cena voltava para o presente, onde Garcia ia num hospital e dizia: ouvi dizer que você foi derrotado pelo Ricardo. Você parece estar surpreendentemente bem, Mionichenko. Está se recuperando legal? Mionichenko respondia: assim que cheguei ao Japão fui atacado, senhor. Achei que fosse morrer. Garcia dizia se aproximando: enfim, como prometido, vou remover o Gema de você. Só que nessa hora, galera, Mionichenko puxava uma agulha e dizia cravando: não precisa mais. Claramente surpreendido e de guarda baixa, Garcia questionava: por quê? Mionichenko respondia: Ricardo já removeu o Gemakei de mim. Mas doeu bastante, doeu muito, já que foi um golpe direto. Aliás, essa gravação parece ser um veneno usado pela Rússia para assassinatos. Eu não vou mais obedecer às suas ordens. Morra sofrendo, verme. Garcia caía fraco, começava a vomitar bastante e retornávamos para Ricardo, que dizia diante de Ryusei que estava ajoelhado: quem herdará o sangue do dragão sou eu. Voltávamos para Mionichenko, que dizia: Ricardo no Punho de Ferro é um benfeitor, afinal ele me libertou do sofrimento do Gema. Garcia dizia furioso, mas com dificuldades: você envenenou alguém por ordem do Ricardo? Por acaso você sabe o que acontece com quem trai o Príncipe Demônio? Mionichenko, o antigo Capitão Músculo, dava um chute na cara de Garcia e dizia: que Príncipe Demônio o quê? Você é apenas o Garcia número 11, uma cópia barata chamada de arma humana, uma versão degradada do Garcia, nada mais que um produto descartável. Perdendo a consciência, Garcia pensava: é verdade, eu sou uma arma humana, uma versão inferior e descartável. Por isso fui condenado à eliminação. Mas eu sobrevivi e fui além. Eu retornei vivo das profundezas do inferno. Mesmo envenenado em dose letal, eu, diferente dos outros, não morri. Criaram uma arma humana e a forçaram a cumprir missões perigosas. E para punir aqueles, quando ela se tornou inútil, a descartaram como se fosse lixo. Podíamos ver Garcia gritando entre o mar de morte e retornávamos para Ricardo, que dizia: sou eu quem herdará o legado do mestre demônio Kiryu. Com dor no corpo e sangrando pelo nariz, Ryusei respondia sorrindo: bem, faça o que quiser, por mim tanto faz. Ricardo pontuava: mas me irrita ver você ridicularizando algo que eu respeito e admiro. Ele encurtava e acertava o corpo outra vez. O coração sentia o impacto. Ryusei caía de joelhos e o narrador pontuava: o golpe no coração faz ele cambalear. Vendo a luta, Otton dizia: ele recebeu um punho na velocidade além de uma bala e sofreu ferimentos gravíssimos à beira da morte. O coração de Ryusei pode ter entrado em parada.
É divertido ver suas crianças do mesmo sangue se matarem, Kiryu? Kiryu respondia: sim, é divertido. Ricardo faz tudo isso porque quer ser amado por mim. Kiryu clicava no botão, adicionava mais uma câmera e Otto se surpreendia ao ver Garcia sendo pisoteado. Enquanto isso, Kiryu continuava dizendo: até a União Soviética colapsar e o país se tornar independente, ele viveu sem dificuldades. Como filho de um alto funcionário de um partido comunista, ele era de uma classe completamente diferente. Otto dizia: Kiryu, o que está acontecendo com o príncipe demônio? Kiryu respondia: foi envenenado. Afinal, Ricardo pretende acabar com isso de uma vez. Nessa hora, 2 corações eram despertados, galera, e o narrador dizia: 2 corações ressoam em sintonia. Quando entra em uma situação crítica, o coração mutante desperta. Ao ver Garcia se erguendo, Mionichenko dizia desesperado: não, ele ainda tá vivo? Mas como? É um veneno mortal. Podíamos ver Ryusei também se erguendo, e o narrador continuava: como se respondesse ao chamado do coração, ele controla o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Vendo através das câmeras, Kiryu comentava: veja só, o príncipe demônio e o Ryusei estão sincronizados. O narrador continuava: o sistema nervoso autônomo normalmente controla e regula o coração e os órgãos internos, independentemente da vontade consciente. Por meio da respiração, ele regula o sistema nervoso autônomo, estimulando os meridianos por onde circulam a energia e o sangue, e ativa o fluxo sanguíneo. O coração de Garcia faz o veneno injetado pelas veias passar pelos capilares e ser expelido pelas artérias. Além disso, o coração que parou uma vez volta a bater ainda mais forte e vigoroso. O coração de Garcia entra em ressonância e o príncipe demônio e Ryusei despertam mais fortes do que nunca. Ryusei se erguia com uma aura diferente e pensava: respire lentamente, de forma fina e longa, como um fio. Ibu comentava: é isso aí, Ryusei. Cria um Ten como um elixir eterno, no Tanden, na parte inferior do abdômen. Assim você vai conseguir expelir o restante do veneno. Ricardo sorria sem demonstrar preocupação e Kibo continuava dizendo: se você conduzir bem o vento, vai ser a respiração, o fogo a consciência, e ela arderá intensamente. Concentra sua consciência no Tanden, acenda a centelha do fogo e através da respiração aumenta a intensidade para criar o Tan. O Tan é a fonte do Ki, a essência vital da vida. Na medicina oriental, o Tanden corresponde ao plexo solar da medicina ocidental, também chamado de pequeno cérebro. Sem qualquer preparação ou conversa, Ricardo entrava com direto na velocidade de uma bala. Mas agora, com o coração de Garcia despertado, Ryusei desviava deixando uma imagem residual. Mas ele aparecia na frente do punho de Ricardo, que pensava confuso. O quê? Você desviou do meu golpe? Ricardo golpeava novamente, Ryusei desviava facilmente e Ricardo pensava: uma pessoa comum não conseguiria desviar de um golpe tão rápido quanto uma bala. Ricardo batia com sua direita e pensava: impossível, ele fez de novo. Ibo comentava enquanto Ricardo atacava e Ryusei desviava. O plexo solar é uma região onde os sistemas nervoso simpático e o parasimpático se agrupam. Ao concentrar a consciência no Tanden, é possível sentir o caminho pela qual os estímulos percorrem a medula espinhal até o cérebro. É por isso que ele é chamado de pequeno cérebro. Se você fortalecer esse pequeno cérebro, o primeiro cérebro também será ativado. Somado ao aprimoramento das funções cardíacas do coração de Garcia, as suas capacidades físicas vão subir de forma extraordinária. Ryusei desviava de uma rajada sem sequer sair do lugar, ele fazia pêndulos e esquivas laterais, e assistindo aquilo, Kiryu comentava: ele está prevendo completamente os golpes de Ricardo. Se um homem que possui o coração de Garcia dominar a técnica secreta de respiração do Nadashinkage, ele se tornará o mais forte. Otton discordava: não. Já existe outra pessoa que é o mais forte, um homem que evoluiu e cresce todos os dias alimentado pela raiva e pelo ódio. O narrador pontuava: quando as lágrimas de sangue do príncipe demônio escorrem, o coração de Garcia é ativado e desencadeia capacidades super-humanas. No hospital, Mionichenko se desesperava e questionava: por que não morre? Como você consegue expulsar o veneno das artérias? Mionichenko recuava, mas tropeçava na cama. Já Garcia encurtava carregando sua direita e batia. O rosto e a cama eram destruídos. Uma explosão acontecia. Ou melhor, era assim que o Gemaken fazia Mionichenko se sentir. Ao se dar conta, ele estava sozinho no quarto. Ele puxava ar para seus pulmões desesperadamente para se recuperar do choque sofrido e pensava confuso:
Eu ainda tenho um rosto? Foi um sonho? Só que de repente, galera, Mionichenko olhava pro espelho, se via de forma assustadora e dizia em choque: O que é essa coisa? Não pode ser. Assistindo pelas câmeras, Kiryu comentava: Seiko, o príncipe demônio subiu de nível mais uma vez. O punho do demônio ilusório já não é mais uma exclusividade sua. Otton absorvia aquelas palavras e Kiryu continuava dizendo: O demônio ilusório que só podia ser aplicado por Garcia através de um golpe direto, agora está sendo implantado de forma ainda mais profunda, apenas parando o golpe a um instante do impacto. Otton questionava: Não é você quem está ficando nervoso porque o príncipe demônio está ficando mais forte, Kiryu? Kiryu respondia: Como lutar contra aquele sujeito assustador? Só de simular isso eu fico arrepiado de excitação. Mas quem está realmente desesperado é o Ricardo, que tentou envenenar o príncipe demônio. Veja, parece que ele consegue ler completamente até mesmo os golpes do Ryusei, e consegue desviar, mas não está conseguindo a ponto de contra-atacar. Otton amenizava: Kibo está ensinando alguma técnica, então ele vai falar no momento certo. Mesmo com um jab leve, ele tem um poder e velocidade comparável a de uma bala. Pode ser disparado incessantemente, sem sequer se cansar de golpear. Isso é uma técnica extremamente difícil de lidar. A tensão de saber que até um único golpe recebido pode ser fatal deve estar esgotando Ryusei. Enquanto desviava dos ataques, Ryusei pensava: Não há nenhuma abertura para explorar, mas não se apresse. A oportunidade vai surgir. Respire devagar. Ricardo dizia: Sinto muito, parece que eu subestimei um pouco você. Diziam que se o coração de Garcia fosse combinado com as técnicas do Nadashinkage, surgiria o mais forte de todos. Como eu imaginava, aquilo que aquela pessoa disse não era mentira. Ryusei pensava: Aquela pessoa? Ricardo continuava dizendo: Estou feliz. Eu também vou lutar a sério agora. Vou liberar completamente o potencial desse freio especial chamado miostatina. Você também venha com tudo. E aqui, galera, não se esqueçam, a miostatina é uma proteína produzida pelas células musculares que atua como um freio natural, impedindo o crescimento exagerado dos músculos. Ela regula a hipertrofia e a proliferação de células satélites. A inibição ou ausência dessa proteína gera um aumento drástico na massa muscular. Dito isso, vamos continuar. Ricardo questionava: Que tal nós dois tentarmos ultrapassar nossos próprios limites? Eu mesmo mal posso esperar para ver o que acontecerá depois disso. Só consigo ficar ansioso para descobrir. Prontamente, Ryusei entrava com direto e Kibo repreendia: Idiota, por que você está indo para cima dele por conta própria? Ricardo sorria, desviava e enfiava um pisão no pé de Ryusei. O mesmo sentia dor, via a região sangrando e Ricardo dizia carregando um soco: Acho que não falei que meu peso passa dos 150 quilos, né? A brincadeira acabou. Ricardo acertava um cruzado nas costelas. A região deformava para dentro com o impacto. Ryusei caía de cara no chão. E Kibo dizia decepcionado: Droga, Ryusei, ele estava esperando justamente esse momento. Você vacilou. Só que nessa hora, galera, a parede ao lado de Kibo era destruída pelo D-51, que enfiava a cara pra ver o que acontecia e a atravessava. Ele via Ryusei no chão e já avançava. Prontamente, Kibo segurava de forma desesperada e dizia: Não, Degoichi, para com isso. Ricardo comentava: Olha só quem apareceu, o mais forte ciborgue autônomo em forma de cão da história, o senhor D-51, Degoichi. Ele está furioso porque seu dono Ryusei foi ferido. Kibo nessa hora deixava escapar e D-51 avançava. Ele abria a boca para morder, mas Ricardo respondia com um cruzado. Em alta velocidade, D-51 desviava para o teto e descia mordendo, mas no mesmo instante, Ricardo acertava um gancho de encontro. O D-51 era jogado para trás, porém parava sem grandes problemas, mas apresentava um buraco na região do corpo e sangrava pela boca. Surpreso, Ricardo olhava para o seu trapézio e Otton pontuava: Ricardo teve um grande pedaço de carne do ombro arrancado por uma mordida. D-51 rosnava. O local arrancado de Ricardo pulsava, já o de D-51 havia parado na liga metálica. Furiosa, Mariana, mãe de Ricardo, questionava: O que está acontecendo, Kiryu? O nosso Ricardo acabou sendo mordido por um cachorro, não foi? Esse aí não é o cão de guarda ciborgue criado pelos Estados Unidos? Ninguém me disse que existia uma coisa dessas aqui. Kiryu respondia: Mas o Ricardo foi avisado que o mais perigoso da Área 51 é o Degoichi. Sem sequer precisar morder repetidamente, ele vai arrancar a carne e os ossos humanos com a mandíbula. Tudo será destroçado. Seus movimentos ágeis são rápidos demais para serem acompanhados pelos olhos de uma pessoa comum.
No combate, D51 avançava novamente, mas Ricardo batia de encontro. O cão robô pousava e Ricardo via, sangue pingando. O alvo tinha sido sua cabeça, que ganhava um rasgo. Prontamente, Ryusei se levantava dizendo: Pare, Degoichi, eu ainda consigo lutar. Você não deve interferir, aconteça o que acontecer. Não coloque suas presas nisso. Ferido, Ricardo questionava: Tem certeza de que pode dizer isso? Mesmo sendo seu aliado mais forte? Ryusei respondia: Quem parece estar bastante ferido é você. Consegue continuar? Quer continuar assim? Ricardo gargalhava e Kibo dizia: Ryusei sofreu danos nos órgãos internos. Já Ricardo, graças ao Degoichi, teve o trapézio arrancado por uma mordida e o braço direito praticamente morreu. Não vai acabar sendo uma boa luta entre dois homens feridos? D51 ficava observando e no combate ambos avançavam com golpes de esquerda. Os dois irmãos se acertavam e o narrador dizia: Apesar da brutalidade, isso não vai se transformar numa batalha de atrito, acumulando danos e desgastando a resistência um do outro. Pois ambos possuem golpes secretos capazes de incapacitar o adversário com um único golpe e fazê-lo perder a vontade de lutar. E esse golpe secreto é o Punho Fantasma? Podíamos ver ambos freando o ataque antes de acertarem. A pressão do vento emanava e o narrador pontuava enquanto ambos eram afetados pela maldição. Um mútuo Punho Fantasma. Íamos para Kiryu, que comentava: Os dois dominaram completamente o Punho Fantasma. Cada um deles interrompeu o golpe no momento exato e grava uma ilusão demoníaca no cérebro do adversário. Kibo e D51 viam os dois caindo no chão e Kibo comentava: Então é isso. Uma luta sem vencedor nem derrotado não existe. Uma disputa só é verdadeira quando há uma decisão. Você já teve sua segunda chance, Ryusei. Agora respire corretamente. Ambos se levantavam e Ryusei pensava amaldiçoado: Estamos consumindo nossas próprias vidas para vencer. Íamos para Kiryu, que comentava: Este está focando seus ensinamentos em uma técnica de respiração. Talvez ele esteja tentando transmitir um segundo golpe secreto, o sucessor do Punho Fantasma. Otto questionava: O segundo golpe secreto? Kiryu respondia: Sim, o golpe que dizem ter aterrorizado até o Marechal MacArthur durante a ocupação. Mas aí vem o segundo golpe da fera. No combate, Ricardo avançava e Ryusei desviava de todos os ataques de esquerda e pensava: Eu consigo ver. A velocidade dos jabs dele, que tinha aumentado em comparação ao começo da luta, voltou àquele nível. Eu consigo me defender com o mínimo de movimento e contra-atacar facilmente. Ibo aconselhava: É agora, Ryusei. Crie o vento através da respiração, acenda o fogo através da consciência e provoque uma explosão do tandem. Ryusei assim fazia como sugerido, entrava com um gancho e acertava a região da bexiga, e Kibo exclamava: Destrua o tandem, a fonte da vida, e faça a explosão interna. Podíamos ver Ricardo acertando um soco e fazendo a maldição alastrar no rosto, mas Ryusei acertava o corpo e fazia o mesmo. Se sentindo todo despedaçado, Ricardo pensava: O que? Eu estou morto? O que foi esse golpe? Ricardo caía e o narrador pontuava: A partir de uma esquiva de 3 centímetros, um uppercut curto com toda a força do corpo explode no baixo ventre de Ricardo. Íamos para Otton, que questionava: Então este é o segundo golpe secreto de Ryusei? Kiryu respondia: Não, ele apenas aplicou o Gemakei no tandem e o destruiu de forma mais violenta. Há 80 anos era uma técnica que somente aquele velhote conseguia executar. Otton se surpreendia e Kiryu começava a contar. Em agosto de 1945, contra o Japão que estava à beira da rendição, o presidente americano Truman ordenou o lançamento de uma bomba num ato que violava o direito internacional e matou centenas de milhares de pessoas. Com aquela derrota, a democratização foi promovida pelas políticas de ocupação do GHQ. Dissolução das Forças Armadas, abolição da polícia secreta, desmantelamento dos aibatsus, reforma agrária, proibição do shintoísmo do Estado, renúncia à guerra, reforma constitucional e outras medidas. As diretrizes emitidas pelo GHQ chegaram a 2.200 e as instruções administrativas chegavam ao número de 7.500. Nesse processo, as antigas artes marciais japonesas também foram consideradas práticas bárbaras e acabaram proibidas.
Num flashback da época, o Marechal MacArthur escutava um barulho de um lado. Ele olhava e, ao se dar conta, alguém pousava à sua frente, e esse alguém dizia: "Eu sou Kintoki Miyazawa da escola Nadashinkage, e esta é minha bomba nuclear." Antes de golpear, ele parava sua palma com 2 ataques de pressão e exclamava: "A dor dos sobreviventes da bomba atômica, o sofrimento, a tristeza, experimente tudo isso. A primeira técnica secreta é causar ferimentos fatais através dos 5 sentidos. O cabelo e a pele queimam. Um odor horrível e intenso atinge o nariz. O som da carne queimando vai ficar gravado nos ouvidos. A carne fica inchada e cheia de queimaduras. É assim que se sentirá pelo resto da vida. A visão do corpo derreterá lentamente. Será sentida de forma realista, junto com a dor. Vá dizer isso ao verdadeiro criminoso de guerra, o presidente Truman. Diga que isso não vale a pena." MacArthur sentia metade do seu rosto derretendo e Kiryu voltava a contar: "Os sobreviventes da bomba atômica passaram por um inferno muito pior que aquilo. Mais tarde, indo contra o que ele sempre falava, MacArthur declarou que o velho sugeriu: a bomba atômica sobre o Japão era desnecessária, ou então que aquilo era algo moralmente condenável." Nessa hora, a atenção dos gêmeos voltava para o combate e Otton pontuava: "Como eu pensei, mesmo com o tandem destruído, Ricardo consegue continuar de pé. Uma pessoa comum já estaria de cama há muito tempo. Ricardo Punho de Fera é um monstro." Kiryu dizia: Mas Ryusei, que possui o coração de Garcia, também é. Depois de receber o Gemaken, ele está exausto e à beira do colapso. Mas seria interessante se ele ainda tivesse forças para usar a segunda técnica secreta. Mas será que Ryusei realmente vai conseguir usar isso?" Otton respondia: "Ishii recebeu essa técnica do velho Kintoki, mas no passado até ele não conseguiu dominá-la completamente. Acredito que apenas Ryusei pode herdar e reviver a técnica que o velho Kintoki queria preservar. Quem acredita mais do que qualquer um no potencial de Ryusei é justamente o Kishi." No combate, Kiba e D51 observavam em silêncio até que o cão latia. Mesmo com seu pé ferido, Ryusei o firmava e encurtava na hora. Ele batia com sua palma e o narrador exclamava: "O nome da segunda técnica é Seizui Hametsukei, Punho da Destruição da Essência Vital." Enquanto Ricardo sentia um impacto mental que simulava uma bomba nuclear, o narrador continuava dizendo: "Os seres humanos desenvolveram o cérebro ao usar as mãos, e por isso passaram a caminhar eretos sobre 2 pernas, a usar armas e fogo para caçar e ao criar desenhos e escrita para se comunicar, a humanidade evoluiu. Porém a palma da mão possui um ponto vital chamado Hokyu, que provoca dor intensa. É por isso que em pinturas e esculturas a crucificação de Cristo costuma ser retratada com grandes pregos atravessando as palmas das mãos." Entrávamos num flashback do jovem Kuroki Kensai treinando sua palma num rio. Ele mirava aos peixes e o narrador continuava: "Mas o Hokyu, quando pressionado lentamente, também é um ponto terapêutico capaz de regular o sistema nervoso autônomo. Existem também religiões charlatãs e terapias de imposição de mãos sem base científica alguma. Nas artes marciais antigas existe uma técnica chamada Toaji, golpe à distância, que supostamente derruba o oponente por meio de uma ressonância, sem sequer tocá-lo. Podíamos ver uma quantidade assustadora de peixes mortos por causa dos golpes de pressão de Kintoki." Retornávamos para Ryusei agora, que dizia exclamando a técnica que Kiba herdou de Kintoki: "Punho da Destruição da Essência Vital." Uma explosão acontecia na mente de Ricardo e ele pensava: "Meu rosto tá queimando, a carne tá queimando, a pele tá se desfazendo e caindo, uma dor estonteante tá atravessando meu corpo. Espera, o que são esses mortos?" Na realidade, Ricardo gritava desesperado e sua mãe dizia preocupada: "Ricardo, o que aconteceu? Kiryu, o que está acontecendo com o nosso filho? De repente ele está contorcendo em uma dor intensa. É agonia. O que é isso?" Kiryu respondia: "Ryusei lançou a bomba nuclear do estilo Nadashinkage." Mariana questionava: Bomba nuclear? Mas como assim? O que é isso?" Otton questionava: "O que vai acontecer com o rosto que já estava destruído pelo Gemaken?" Kiryu respondia: "Não importa, apenas o punho da destruição da essência vital fará uma dor ainda mais intensa que sobrepõe todo o resto." Voltávamos para Kibo, que comentava com um sorriso no rosto: "Degoichi, seu parceiro é assustador. Ele executou de primeira uma técnica que ninguém conseguiu dominar. Eu acho que ele é o mais perigoso da área 52 agora, tá?"
Até o velho Gintoki deve estar feliz no além. Afinal, apareceu alguém para herdar o punho da destruição da essência vital de verdade. Entrávamos num flashback, onde Kibo dizia numa aula enquanto lia um pergaminho antigo do Nadashinkage. Ô Ryusei, escuta. Entra na piscina, mas não se esqueça da técnica de respiração. Crie o vento através da respiração e acenda o fogo através da consciência. Não é para criar apenas pressão de vento na água. Ryusei dizia assim, e Kibo dizia enquanto Ryusei atacava sem tocar a água. Faça explodir o Tan. Os seres humanos usaram as mãos e desenvolveram o cérebro através disso. Refinar e treinar a habilidade das mãos torna você um super-humano, não se esqueça disso. Voltávamos para o presente e o narrador pontuava enquanto Ricardo se erguia. Porém, existe mais um super-humano. Nem mesmo uma técnica super-humana funciona em Ricardo Punho de Fera. Íamos para Ricardo, que pensava curioso. Um passado brutal. Sim, há alguém especial que observa o rumo desta luta. Diante desta pessoa eu não posso perder. Ibo comentava. Entendi. A forma do punho da destruição da essência vital está lá, mas o poder ainda não é o suficiente. Precisa de aprimoramento, Ryusei. Íamos para Otton, que questionava. Você sabia, Kiryu? Mesmo que a Rússia chame ele de super-humano, ele está sendo afetado. Kiryu questionava. Sim, eu sei. Mas você não queria ver como alguém fortalecido com modificações extremas e doping seria afetado? Íamos para Ricardo, que pensava. Não posso mostrar uma aparência tão miserável para ele. Interrompendo sua divagação, Ryusei atacava novamente e exclamava. Punho da destruição da essência vital. Enquanto sofria com dor, Ricardo pensava. Provocou uma dor intensa através dos meus 5 sentidos? Sim, uma dor extrema que eu conheço não é desse nível. Entrávamos num flashback nas favelas do Brasil. Lá traficantes armados com uma M60 diziam. Então essa casa é do Ricardo? A gente vai te matar, maluco. Eles disparavam no barraco, Ricardo erguia um colchão, mas era inútil, pois ele e as paredes eram perfuradas. E o traficante continuava dizendo, desafiar o crime organizado e morar na favela? Você é muito burro, você vai morrer, maluco. Alguns disparos acertavam, eles atiravam até todo o barraco literalmente cair em terra, galera. E o traficante dizia, com isso acabou. Você deu sorte da gente ter te matado antes, tá? Senão ia ser bem pior. De repente, Ricardo, mesmo com ferimentos de bala, galera, se erguia dos escombros e o narrador dizia o motivo do seu transplante de órgãos mutantes. Ele foi atingido em 4 pontos. As balas rasgaram a pele e esmagaram a carne. Trituraram os ossos e perfuraram os órgãos internos. Mas mesmo assim, ele continuou vivo e não apresentava risco de vida, exceto pela perda de sangue. Um dos traficantes questionava. O quê? Mas ele ainda tá vivo? O traficante armado com a M60 respondia atirando. Eu vou continuar atirando até esse merda virar carne moída. O narrador pontuava. Sua vontade de lutar não desapareceu. Ricardo encurtava através das balas e acertava 2 ganchos na cara. Um explodia no que atirava e o outro no do fundo. Os 2 caíam sem consciência. Em seguida, o terceiro saía correndo desesperado e gritava. Ah, tem um monstro aqui! Tem um monstro! Ricardo respirava ofegante até que caía desmaiado, só que na mesma hora alguém se aproximava. Era Kiryu, que observava seu filho. Tentando recuperar a consciência, o tempo ia passando e Ricardo ouvia Kiryu dizendo: Professor Martinez, dê o seu melhor. Ele não pode morrer por perda de sangue, isso seria ridículo. Martinez respondia: Mas senhor Kiryu, não é como se uma ambulância viesse a uma favela. A ambulância não sobe num lugar assim. Kiryu dizia: Muito bem, então você quem vai tratá-lo. Usa o meu sangue. O Ricardo é da minha família. É o meu filho. Ricardo pensava: É a minha mãe? Não é ela, é voz de homem. Mas quem? O professor Martinez dizia preocupado: Senhor Kiryu, uma transfusão de sangue não é algo tão simples assim. Mesmo sendo da mesma família, pode haver vírus que causam infecções pelo sangue ou contaminação por bactérias. Há também a possibilidade de ocorrer GVHD, doença do enxerto contra o hospedeiro. De repente, galera, Kiryu pegava pelo pescoço e sugeria: Então, que tal eu espremer até a última gota do seu sangue e usar tudo na transfusão? Voltávamos para o presente, onde mesmo após levar o punho da destruição da essência vital, galera, Ricardo se erguia carregando seu punho e pensava: Eu estou vivo graças ao Kiryu. A essência vital é a fonte da força que impulsiona o ser humano. E ele quer fazer a minha ser extinguida? Ryusei pensava: A extinção da essência vital é uma tristeza que alcança até a medula dos ossos. Mas também ocorre uma libertação do sofrimento, uma serena perda da vontade de lutar,
uma tristeza que alcança até a medula dos ossos. Podíamos ver a vontade de Ricardo se apagando e sua mãe dizia vendo distante: O que está fazendo, Ricardo? Kiryu está assistindo! Seu pai está assistindo! De repente, a vontade de Ricardo voltava. Otton via aquilo e questionava: Kiryu, o que significa isso? Como ele resistiu? Kiryu respondia: Quem sabe? Kiryu olhava atento e entrávamos num flashback, onde o professor Martinez recebia a visita de Mariana e dizia enquanto Kiryu doava seu sangue para o seu filho: Senhor Kiryu, por enquanto a cirurgia está ocorrendo bem, mas o problema é o seu corpo. Já retiramos mais de 1 litro de sangue de você. Quando um ser humano perde 1/3 de seus fluidos corporais, ao perder metade, acaba morrendo. Kiryu respondia friamente: Com quem você acha que está falando? Meu sangue é indomável e inquebrável. Ele se alimenta da diversidade e se torna ainda mais forte. Esse é o sangue do dragão Kiryu. Continue e fique quieto. Voltávamos para o presente e Ricardo pensava recebendo a presença do dragão em seu âmago. Sim, o sangue do dragão é imortal. Ele batia com sua direita, que era para estar neutralizada por causa da mordida do D51, galera. E o Sei tomava um impacto em cheio no meio da cara e o narrador pontuava: Mesmo recebendo um golpe a queima-roupa, ainda assim, a palma da mão de Ryusei não se afastou. Kiryu comentava: Então esse é o golpe do punho de fera. O porquê dele ter sido chamado assim. Não é um golpe nada gentil, a ponto de ser até risível. Assistindo tudo friamente, a mente de Kibo ia para uma memória de sua infância. Ele batia todo errado na água e dizia: Vai caramba, punho da destruição da essência vital. Com a mão dentro da água, Kibo olhava com uma cara de besta e espirrava. Em seguida, seu avô Kintoki dizia no barquinho: Kishi, você está usando força demais. Para isso não se precisa nem de velocidade, nem de potência. Não importa a quantidade de dano você consegue causar. Não importa a quantidade de espaço que você consegue percorrer em velocidade. Apenas respire profundamente e sincronize seus movimentos, consciente do fluxo de energia dentro do seu corpo. Kibo retrucava: Tá frio pra caramba, velhote. Sincronizar conscientemente, isso é complicado demais. Eu não tô entendendo nada dessas filosofias não, tá? Além disso, eu já percebi uma coisa que nem sentido tem por trás dessa técnica. Por que punho da destruição da essência vital ataca com a palma da mão se o golpe é chamado punho? Não tem sentido, pô. Kintoki sorria e respondia: Na verdade, você mira com a palma da mão e golpeia com o punho. Nem eu posso dizer que dominei perfeitamente o punho da destruição da essência vital. Kibo questionava: e o que acontece quando vai da palma da mão até o punho? Por acaso não é dano pra destruir, não? Pra que ficar usando algo que finge destruir? Eu adicionaria um murrão na cara após essa palma. Kintoki respondia: Sim, você pode usar assim. Mas o ponto é que depois da dor intensa sentida pelos 5 sentidos, vem uma sensação arrebatadora. Você é preenchido por uma sensação suprema ao compreender a alma do seu oponente. E seu oponente? Bom, é como se ele tivesse ido ao inferno. Voltávamos para o presente, onde Kibo fechava seu punho e dizia: Agora, Ryusei, golpeia com o punho. Ryusei respondia: Sim, senhor. Ryusei batia e pensava: Eu consigo sentir a profunda escuridão no coração do senhor Ricardo, transmitido através do punho. Está impregnado até a medula dos ossos. Uma profunda tristeza. Ao sentir a tristeza na alma do seu oponente, galera, Ryusei chorava e concluía mentalmente: Ricardo, você apenas quer ser amado pelo Kiryu. Ricardo caía e batia de cabeça contra o solo. Kibo, Seiko e Kiryu observavam em silêncio. Viam Ricardo sem consciência. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Comentem aí o que vocês acharam. O Ryusei só ganha com a ajuda de alguém? Ou dessa vez dá pra dar uma colher de chá pro cara porque ele tá ficando gente boa? Enfim, comentem aí. Se curtiram o vídeo, galera, like pra ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virarem membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.